Amados irmãos e irmãs, paz e bem, dia 22 de fevereiro, o Evangelho é Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus faz uma pergunta a seus discípulos acerca da sua identidade. As pessoas que vocês encontram por aí, quem elas dizem ser o Filho do Homem? E as respostas não são respostas completas, como hoje também muita gente pode ser até ou se dizer cristão, mas não conhece ainda em profundidade a Cristo. Essa é uma tarefa que leva tempo e requer muita abertura do coração. Então as respostas foram mais variadas, mas colocavam Jesus sempre no patamar de um profeta, o que era algo bom, mas a resposta não era completa. Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias ou algum dos profetas. E Jesus disse: tá bom que o povo pense assim, porque o povo não me conhece de perto. Mas vocês que estão comigo todos os dias, vocês que caminham comigo o tempo inteiro, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Saber que Jesus é o Messias não é uma coisa tão complicada. Difícil é saber que tipo de messianismo Jesus assume. Difícil é aceitar o tipo de messianismo que Jesus assume. O Messias que não veio para se impor pela força das armas, não veio para dominar aqueles que eram dominadores. Simão Pedro responde corretamente, mas depois, mais adiante, o Evangelho vai mostrar que ele sabe que Jesus é o Messias, mas quanto ao messianismo, que tipo de messianismo, há falhas na compreensão de Pedro. Jesus então disse: Você é feliz, Simão, filho de Jonas. Simão era o nome de Pedro, vem de uma palavra antiga, Shema, não é? Shimon, quer dizer escutar, é discípulo, aquele que escuta. Filho de Jonas, porque Jonas era teimoso, Pedro também era muito teimoso, tinha uma personalidade muito forte. E Jesus diz: não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Jesus diz no Evangelho: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então Pedro era um homem de coração puro, de coração bom. Por isso ele pôde ver a realidade de Jesus, quem é realmente o Filho do Homem. Ele pôde ver. E ele recebe de Jesus uma graça. Jesus diz: então, agora eu vou te revelar algo sobre você. Porque à medida que nós descobrimos quem é Deus, nós descobrimos também quem nós somos. A revelação de Deus nos revela também algo sobre nós. Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Quer dizer, você é firme. Tem algo em você que é muito firme. Você é pedra, você é Pedro. E sobre esta fé firme, sobre esta personalidade firme, que vai ser muito importante no início da igreja, edificarei a minha igreja. E depois, o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Os santos padres dizem que não é o inferno que ataca a igreja que ataca e destrói o inferno. Assim como Jesus desceu à mansão dos mortos, e os apócrifos dizem que bastou uma única palavra de Cristo para derrubar os portões e os muros que prendiam aqueles que tinham morrido na mansão dos mortos. Então não é
o inferno que ataca a igreja que destrói o inferno. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Dar as chaves significa dar poder. Não significa chave ao pé da letra, porque o céu é uma realidade espiritual que não tem uma porta, como a gente imagina as nossas portas, né? Como a chave. Mas é uma realidade espiritual. Eu te darei as chaves, eu te darei poder e discernimento do reino dos céus. E tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Poder de ligar e de desligar. A igreja recebeu este poder. E Pedro recebe uma chave. Os mordomos recebiam na antiguidade, aquele mordomo que tomava conta dos funcionários todos da casa, recebiam normalmente uma chave que era gigantesca, e por isso eles amarravam numa corda e a tinham nas costas, uma chave, poderíamos precisar aí em torno de 50 centímetros, não é? Por aí. Então eles mantinham essa chave nas costas, pesada, o mordomo. E Jesus dizia, eu te darei as chaves. A chave, no final das contas, que Pedro vai receber, a chave do entendimento do tipo de Messias que Jesus é, a chave do entendimento do mistério todo de amor será a cruz. Então eu te darei as chaves, te darei a compreensão desse mistério. E de fato, do modo que Cristo morreu na cruz, Pedro também foi crucificado, só que de cabeça para baixo, mas Pedro recebeu as chaves. Recebeu a chave de mordomo e recebeu a chave da cruz, a chave do entendimento do mistério de amor de um Deus que vai até as últimas consequências amando a humanidade. Como diz o apóstolo Paulo, Deus nos amou quando ainda não merecíamos, quando ainda não tínhamos mérito, quando ainda não tínhamos nada para apresentar ao nosso favor. Deus nos amou e se entregou por nós na cruz. Este é o grande mistério de amor. Então, olhando o texto de hoje, nós poderíamos pensar, nesse dia de hoje, podemos pedir a Deus que nos dê a graça de mergulhar cada vez mais no mistério de Cristo, seja pela leitura da palavra de Deus, seja pela frequência aos sacramentos, mergulhar no mistério de quem é Cristo, conhecê-lo, como diz o apóstolo Paulo. Quero conhecê-lo ainda mais e a força da sua ressurreição. O apóstolo diz, sei que conhecer é viver, mas é também sofrer com ele, mas o mistério da vida é mais forte. Então hoje, pensar sobre isso, que o Senhor nos ajude a entrar no seu mistério cada vez mais. Depois, segundo ponto, deixar que ele nos revele também quem nós somos, lentamente, e qual a nossa missão e o nosso lugar no mundo e o nosso lugar na igreja. É muito importante. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esse é o seu lugar na igreja, Pedro. Então é muito importante qual é o nosso lugar no mundo. Essa história de saber qual é o seu lugar é muito importante, porque por não saber direito, com clareza, qual era o lugar deles, ou fingir que não sabia, Adão e Eva perderam o paraíso, perderam um lugar por excelência que era o paraíso. Qual o meu lugar dentro do paraíso? Qual o meu lugar dentro dessa proposta de amor de Deus? A segunda coisa que podemos refletir hoje. A terceira é pedir a Deus a graça de acolher também a chave de compreensão do mistério. E, ao mesmo tempo, ter esta clareza de que a igreja, com a sua sabedoria de 2000 anos, ela tem ensinamentos que podem ligar e desligar. Nós devemos escutar sempre a igreja, escutar o Papa, escutar a igreja. E deixar que a igreja nos ajude, com a sua sabedoria de 2000 anos, sabedoria que passa pelos santos padres, passa pelos mártires, passa pelos doutores da igreja, pelos santos, pelos monges, pelas várias ordens religiosas, sabedoria da igreja que passa por todo um contexto e um mundo de pessoas que viveram à luz do Evangelho, à sombra do Evangelho, acolher a sabedoria da igreja e estar em comunhão com ela. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia, uma feliz semana. À noite, às 9 nos encontramos para a live do Retiro Quaresmal. Fiquem com Deus.